Então, neste dia, nós estamos aí no quinto dia, né, com o nosso lema, que é a esperança geradora, trazer no peito a alegria de quem prepara o lugar para o Senhor. E para partilhar conosco nesta noite, nossa irmã Elídia vai partilhar conosco. E agora eu convido você a interceder pela Elídia, acredito que ela está por aí, já já ela aparece, a estender as suas mãos agora, para que a Elídia seja canal da graça de Deus para nós essa noite, para que ela possa trazer aquilo que o Senhor tem a nos falar. Por isso, Senhor, nós a confiamos, que o seu Espírito possa vir conduzi-la nessa noite, possa exortar a nós aquilo que o Senhor tem a nos falar. E pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Esperança, que venha com a sua intercessão, que venha com o seu auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Todos me ouvem, né? Hoje deu certo, Natália, vai dar certo. Então, meus queridos, eu sou Elide de Fátima, tenho meus compromissos com a comunidade Novador, com esse carisma. Nós estamos nessa novena. Não consegui estar nos outros dias, só ontem, graças a Deus. Nós estamos nesse quinto dia. Com este tema, vamos conversando aqui, tentando criar um raciocínio aqui, pensar nessa esperança. Este tema já no quinto dia sendo falado, repetido aqui, mas sempre tão necessário, né? Juntamente com a palavra de Deus, sempre necessária a nós, sempre uma novidade, sempre algo a ser acrescentado, a ser aprendido, certo? Então, hoje, o Alessandro disse aí para nós, esperança geradora. Já lendo esse tema, o meu coração era questionado, né? Me questionava. Esperança geradora. Esperança gera alguma coisa. Assim como a raiva gera alguma coisa, o amor gera alguma coisa, o ódio gera alguma coisa. Aquilo que eu mais alimento no meu coração, assim como disse Santo Agostinho, vai gerar, vai me consumir, vai gerar coisas, frutos, e por aí vai. Então, a primeira coisa que o Senhor me questionou diante deste tema, o que tem sido gerado na minha vida, que frutos minha vida tem gerado. Então, talvez qual seja a árvore, né, a sementeira, não sei, fiquei procurando uma palavra, que tem gerado, então. E para nós, nesse tempo, nós precisamos de esperança. Como eu preciso de esperança. Sei vocês, né? Mas eu preciso de muita esperança. Essa frase do Papa Francisco, não sei se vocês estão aí vendo, né? Trazer no peito a alegria de quem prepara o lugar para o Senhor. Trazer no peito, trazer no coração, trazer estampado na sua própria aparência, naquilo que envolve a pessoa, a alegria de quem prepara um lugar para o Senhor. Quem vive de esperança, quem vive com essa confiança, né? Esperança geradora. Esperança gera o quê? Gera confiança, gera perseverança, gera fé. Não sei se é a fé que gera a esperança, ou se é a esperança que gera a fé. Quando o meu coração está ali entranhado de esperança, ele está entranhado de confiança no Senhor, de uma alegria que ninguém tira, como eu já ouvi tantas vezes. A alegria de permanecer no Senhor é aquela que não vai embora depois da festa, que não vai embora depois
do carnaval, da quarta-feira de cinzas. Trazer no peito a alegria de quem prepara o lugar para o Senhor. Aquele que tem o coração entranhado de esperança, ele espera o Senhor, ele prepara o Senhor. E eu pensava muito como cristã, hoje, como você, como cristão, na sua vida, é muita ousadia nossa sermos cristãos. A maior ousadia hoje do ser humano é ser um cristão, porque o cristão, ele vive de esperança. Ele espera no Senhor, ele espera naquilo que ele não vê hoje, não vê agora, não toca agora. E como é uma grande ousadia, de extrema ousadia, viver essa esperança, né? E eu fui anotando aqui algumas coisas. Às vezes nem é necessário uma vida de muita ascese, de uma grande disciplina, de grandes sacrifícios. Às vezes não é necessário grandes missões, né? Grandes obras, uma santidade exemplar, para ser sinal de ousadia ou radicalidade nesse mundo, nesse tempo, que a gente já sabe que é um vale de lágrimas, que a gente já sabe que nossos dias são maus, mas uma grande ousadia hoje é ter esperança. Hoje você, como cristão, católico, apostólico, romano, né, a Adriana sendo professora, a Marcela sendo missionária da comunidade de vida exclusiva, celibatária, a Lia casada, a Esté com 4 filhos, enfim, cada um no seu lugar. Como é ousado ser cristão, ter esperança, além deste mundo, de dificuldades, de dores, de mortes, de violências, né, dúvidas, dívidas, medos e medos e medos. Então, como é ousado ter no peito uma alegria, porque o mundo nos vende, nos dá o tempo inteiro morte, dor, lágrimas e confusões. Então, essa frase do Papa Francisco me mexeu bastante comigo nesse dia, né, lendo, trazer no peito a alegria de quem prepara o lugar para o Senhor. Não desesperar é viver uma alegria. Não sair da presença do Senhor, né? Se eu sair da presença do Senhor, a tristeza certamente vai me invadir, porque o coração ali entranhado de alegria é certeza que o Senhor está por perto, é certeza que o Senhor é a meta. Viver essa esperança é isso. Viver de esperança é saber que Deus é a meta, certo? Caminhando um pouquinho mais, nós temos uma frase aqui. Esperar significa aprender a viver na expectativa. É como uma mulher grávida, ela vive na alegria da expectativa de ver o rosto de seu filho. Ter esperança é caminhar para algo que existe, não para algo que gostaria que existisse. Só voltando um pouquinho, quando eu falava aqui sobre esses frutos que uma vida de esperança gera, eu não sei vocês, né, ao meu coração não vem outra passagem a não ser Romanos 5, que fala dessa esperança, né? Provavelmente ela deve ter sido citada aqui, talvez. Justificados, pois, é Romanos 5, quem quiser abrir, se quiser abrir, Romanos 5, 1 em diante. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Nós temos esperança de possuir essa glória. A nossa esperança maior é a glória do Senhor, é a ressurreição. Nós estamos nesse tempo pascal. Nós estamos nessa espera deste tempo perfeito, desse dia que não haverá ocaso, nesse dia da ressurreição, de glória e felicidade eterna. A minha esperança maior tem que ser essa, não é outra, né? A paz perfeita para um coração cristão é o quê? A glória do Senhor. O dia em que estaremos juntos, reunidos, e não haverá mais lágrimas, ranger de dentes, não haverá mais sofrimentos. Essa é a minha maior esperança. E eu pensava muito
essa coisa de esperar no Senhor, né? Os Salmos muitas vezes vai dizer isso, espera no Senhor, confia, descansa no Senhor. Essa esperança no Senhor não é um coração egoísta de que eu estou esperando aqui no Senhor, Ele vai me dar isso que eu quero, porque eu tô precisando, eu tô querendo, eu quero aquilo outro. A minha maior esperança é descansar na presença de Deus. Minha maior esperança é ter Deus. Por isso que as coisas deste mundo passam. Este mundo passará. Esse mundo fútil que nos chama, né, como diz Santa Teresinha. Essas coisas todas passam. Claro que a gente precisa pensar numa vida digna, numa vida boa. Tudo bem. Mas a minha maior esperança, que mais precisa me motivar, é estar no céu um dia com Deus. E já agora, né? Inútil pensar que, um dia eu vou estar no céu com o Senhor, um dia, lá, quando eu morrer, e negá-lo aqui, não viver esse tempo aqui com alegria, com amor. Certo? Continuando a passagem. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Se eu quero tanto essa glória do Senhor, estar com Ele, gozar dessa presença dEle, eu já me glorio aqui agora das tribulações, dos medos, né, da minha insuficiência, tudo aqui eu já me glorio, porque a minha esperança não é aqui, eu agora, mas é o céu, é estar com Ele, a presença dEle. Já me glorio até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência, paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana. Por quê? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nada neste mundo é capaz de tirar essa esperança do cristão. Nada neste mundo tira essa alegria do peito, do rosto no ardor que o nosso fundador nos fala. E como isso é difícil, como isso é pesado muitas vezes, porque a vida de fato não é fácil. Mas vira e mexe, a gente tem que lembrar disso, né? Levantar o rostinho aqui, peraí, a minha esperança é o céu, minha esperança é o Senhor. É aqui, aquele que virá, é aquele que me espera, aquele que tem uma morada no céu para mim. Aí agora, voltando lá embaixo na frase da gestante, né? Esperar significa aprender a viver na expectativa, não da expectativa do que eu espero. Eu estou esperando, viu? Porque eu estou querendo isso, isso e aquilo. Tem uma listinha para o Senhor das minhas esperas, das minhas esperanças. Mas viver na expectativa do sonho e do plano de Deus. Aquele que reza, que ora, que faz novena, que faz prece, que acorda às 4 da manhã para rezar rosário, aquele que vai à missa todos os dias, aquele que reza, que tem vida de ascese, ele espera a vontade de Deus. Eu rezo não para Deus fazer minha vontade, mas eu rezo para que eu me conforme à vontade de Deus, né? Então, a mulher, cadê? É como a mulher grávida, ela vive na alegria da expectativa de ver o rosto do filho. Ela vive nessa espera, nessa confiança de que vai ver o rosto do filho. Desculpa. Ter esperança é caminhar para algo que existe, não para algo que eu gostaria que existisse. Esse coração entranhado de esperança, ele já caminha para aquilo que é real. O céu é real, a glória do Senhor é real. Eu caminho, essa mulher gestante aqui, essa mulher grávida, ela caminha já sentindo os sinais do filho. Ela já caminha já nessa certeza, né, nessa esperança. A esperança é certeza daquilo que eu não vejo ainda, mas eu sinto, eu estou movimentada por esse movimento, né, por esse bebê, etc e tal. Não estou gestante, viu, gente? Mas vou contar a história aqui da minha gestação, da Augusta Maria. E antes desta história,
Natália, tomara que eu não perca o tempo aí. Ainda sobre essa esperança, né? Esse cristão esperançoso. Ser cristão que vive a esperança, que tem no peito essa esperança, essa alegria entranhada, não é ser lunático. Não é viver de utopia, de quimera, né? De alucinação. Esse cristão, ele vive com o coração cheio de confiança no Senhor, que tem o melhor para mim, que tem o melhor para você. Deus tem o melhor. A pessoa está vivendo aqui como São Paulo, vivendo as tribulações, né, vivendo prisões, muitos machucados, muitos açoites, mas ele tem esperança. Ele segue de cabeça erguida, ele segue confiante. Seja a saúde ou a doença, a alegria ou a tristeza, Deus tem o melhor para mim. Esperar em Deus não é ter certeza que Ele vai fazer o que eu quero, mas me abandonar em Suas mãos para que Ele faça o que for melhor para mim. Eu entrego minha vontade e não imponho minha vontade. Algo que sempre me incomodou muito. Deus me prometeu. Não, está prometido. Deus me prometeu uma casa perfeita, um marido perfeito. Deus me prometeu filhos maravilhosos. Deus me prometeu e Deus está me prometendo. E eu fico pensando assim, mas esse Deus promete, né? Será que eu não estou impondo tanto assim a minha vontade? Sim, eu quero, ó, sim, 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 sim. Claro que a gente apresenta a vontade a Deus. Senhor, eis aqui minha vontade, meus planos, meus sonhos, mas a graça do Senhor pensa muito melhor que eu, sonha muito maior, né? E tudo mais. E sobre essa esperança, né? A Natália tinha me convidado para fazer este momento de uma pregação, um outro dia não deu certo, eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem nenhuma esperança em mim? Não vivi nenhuma esperança, será que não estou tendo nada de esperança em mim para contar, né, para testemunhar? E fiquei perguntando para Deus o que eu poderia contar, o que eu poderia testemunhar. Me veio várias coisas, mas sobressaiu mais uma história que eu vivi na minha gestação da Augusta Maria. E depois eu vi no lema, né, sobre uma mulher grávida. Falei, entendi, tá bom. É isso mesmo. E aí eu queria contar esse testemunho, né? Tentar ser rápido aqui. Na minha gestação, eu já não sou muito novinha, então, na minha gestação, a médica e o médico, né, que me acompanharam, ficaram muito no meu pé com relação à minha saúde, com as taxas, né, de diabetes, de tudo. Então, os médicos ficaram no meu pé ali, sem deixar eu respirar direito. Mas tudo bem, caminhando, tudo bem. Quando foi, eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que das 20 semanas, ali mais ou menos 5 meses, eu fui para a segundo ecografia morfológica, que é uma ecografia mais profunda, né? Não é uma ecografia normalzinha que vê só como a silhueta do neném, né? Vê dentro do neném, os órgãos do neném. A essa altura a gente ainda não tinha certeza do sexo da Augusta, né, que era menininha, porque não tinha visto nas ecografias outras, e eu fui para essa ecografia já muito ansiosa para saber se era menina ou menina, né, essas coisas. E quando a médica começou o exame, eu falei, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Ela começou o exame bem em cima da cabeça da neném, e já mudou o rosto, né, eu falei, doutora, fala logo o que é. E o meu esposo estava filmando lá a telazinha, né, para saber o sexo do neném e tal, e ela mandou o Antônio parar de gravar e chamou outro médico, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela foi dizer assim, olha, a parte aqui atrás da cabeça do neném, da nossa cabeça, tem um lugarzinho que chama cerebelo. A neném, provavelmente ela tem uma hipoplasia do verme cerebelar, e o cerebelo está pequeno, ele não cresceu ou não está crescendo, e me falou 200 coisas, e falou assim que se outras partes do cérebro dela tivesse algumas alterações,
a gente já saía de lá com o diagnóstico de uma síndrome chamada Dandy-Walker. Eu já pesquisei, já estou quase formada em neurologia. Todas as pesquisas que eu e o Antônio a gente fez na época. E ela falou assim que era. E neste meio dessa conversa, a gente descobriu o sexo da neném. Ela falou ainda que geralmente são meninas mesmo que têm essa síndrome, mas não era essa síndrome, mas era essa hipoplasia, que eu precisava fazer mais uma morfológica, geralmente são só duas morfológicas, eu precisava fazer mais uma, e encheu minha cabeça de trocentas coisas, né? Isso era mês de fevereiro, por graça misericordiosa de Deus, eu consegui ser encaminhada para o HMIB, que é um hospital aqui em Brasília, e Deus foi movendo as coisas assim muito rápidas, por providência e glória de Deus mesmo. E eu me vi naquele instante assim com uma oportunidade de blasfemar, sabe? Uma oportunidade muito ótima de me afastar de Deus, de muito assim, né? E eu só pensava assim, meu Deus, o que o Senhor quer com isso, né? E agora? E a gente começou a pesquisar tudo quanto era tipo de doença, de síndrome, de tudo. Senhor, o que o Senhor quer? Né? Se o Senhor quiser curar, o Senhor pode. E se o Senhor não quiser também curar, o Senhor também pode, né? Então, me abre meu coração, abre o coração do meu esposo, me dê meios de cuidar da minha filha, o que eu faço, o que eu faço. A minha primeira gestação, né? E aí a gente foi para a primeira consulta lá no HMIB, a doutora quase me atravessa, né? Apertando minha barriga para achar o melhor ângulo e tudo, para ver essa neném. E aí ela disse: olha, a neném não tem essa hipoplasia do verme cerebelar, ela tem um cisto. O cerebelo está aí do tamanho normal, só que ele está deslocado por causa desse cisto. E me revirou, né? Apertando minha barriga para ver esse cisto. Você volta aqui em abril. E nesse espaço de tempo, de fevereiro para abril, eu me lembro assim, a única coisa o único gesto de oração maior que a gente conseguia fazer era ir à missa na quarta-feira na São Sebastião, que é uma missa da saúde, e tem a exposição do Santíssimo. O padre, muito rapidinho, ele passa com o Santíssimo nas pessoas, perto das pessoas, né, a bênção das pessoas, e eu pedia muito isso a Deus: Senhor, abre meu coração, o que o Senhor quer? O Senhor pode curar, eu peço a cura da minha filha, mas também, se o Senhor não quiser curar, também cura o meu coração, para eu viver esse tempo, me dê meios para cuidar da minha filha. E a gente voltou lá em abril. Já não era a doutora que tinha me atendido, era outro médico, também me revirou e eu saía de lá com a barriga doendo, de tanto que me apertava para olhar, para ver o melhor ângulo, porque o médico falava assim: olha, um milímetrozinho que o médico não dê direito, ele te dá um diagnóstico errado. Tanto que tem alguma coisa, ou que não tem, e que ou que realmente tinha, sabe? Então, aí de novo, né? Apertando demais minha barriga para ver essa neném, para ver se cisto, o que tinha acontecido. E a doutora tinha falado assim: olha, cisto é gordura ou água, ele pode sumir, ele pode aumentar, pode ser isso mesmo, pode não ser, então você vai voltar aqui em abril. E esse doutor quase me endoida. Diferente da doutora, ela foi conversando comigo. O doutor não disse uma palavra, só conversando com os alunos que tinham lá ao redor dele e mexendo na minha barriga. No final, ele disse: olha, não tem cisto. Desapareceu, né? E eu pensava assim, como o meu esposo teve muito mais fé do que eu, porque eu era muito mais desesperada. E o Antônio falava assim: ela não vai ter nada, ela não vai ter nada, ela não vai ter nada. E o médico só falou isso: desapareceu o cisto, sumiu. Ela tá perfeitinha a cabeça dela aqui. Você vai voltar aqui em maio, que já vai fazer um ano, né? Você vai voltar aqui em maio pra gente ver de novo. E eu só indico que você ganhe neném na Ceilândia, porque se precisar, é o hospital que tem o UTI neonatal mais próximo da sua casa, e você ganha neném lá e tal, né? E Deus sabe o que a cabeça de uma gestante pensa numa hora dessa, porque a gente não sabe nem o que pensa. Ai, meu Deus. E aí, outro detalhe dessa história, né? Assim, a vida da Augusta, ela já é um milagre em si mesmo. E a gente viveu esse milagre aqui dentro da minha barriga, né? Dessa história desse cerebelo dela.
Já no final da gestação, na última semana mesmo, eu ganhei ela num dia de terça-feira. Numa sexta-feira, eu descobri uma infecção urinária, e como eu tinha indicação para ganhar neném na Ceilândia, e eu com muito medo, né? Porque eu morava muito perto do hospital de Braslândia, para que que eu vou fazer na Ceilândia? Mas tem essa indicação do médico. E se eu não for, e se a neném tiver uma coisa, e eu não ter ido para Ceilândia, e não tenho UTI no Natal, e tiver que correr, e etc e tal. E eu sei que essas angústias me consumindo, né? E exatamente uma semana antes, se eu não me engano, era até o aniversário do Alex, né? A minha neném ia nascer no aniversário do Alex. Uma minha amiga falou assim: olha, Lígia, eu marquei com o doutor a sua cesárea. Fui lá, conversei com o doutor fulano de tal, marquei sua cesárea lá com o médico, e eu falei, eu e o Antônio, né, olhando para ela, e ela já tinha marcado minha cesárea, assim, falar para mim. Falei, ah, tá, E depois meu esposo falou assim: você nem me contou? Primeiro, eu também não sabia que eu tinha cesárea marcada, né? E eu dizia para ela assim: olha, né, assim, que não seja soberba do meu coração, mas eu não gostaria de ir para uma cesárea só porque eu quero ir, simplesmente marcar, né? Nem tentar, nem saber se eu realmente não poderia ter um parto normal. E falei para ela, falei, olha, me desculpe, né? Não quero ser grosseira nem nada, eu sei que ela é minha amiga de infância, ela trabalha dentro do pré-parto ali do Hospital de Braslândia. E aí eu falei para ela, olha, eu não quero, assim, se eu realmente precisar de uma cesárea, ok, mas vai ser quando a neném der os sinais que ela quer nascer. Não quero simplesmente marcar uma cesárea, assim. Imagina, que chique. Marcar uma cesárea no hospital público. Eu, chiquérrimo. E falei para ela que não queria. E aí ela me disse uma frase que até hoje eu penso assim, meu Deus, minha fé foi zombada, né? Ela falou assim, ah, então, porque eu disse para ela assim, olha, eu só tenho a minha fé, né? Não tem outra coisa, eu vou acreditar em Deus, se precisar de cesárea, bem, mas assim, não quero ir para cesárea só por ir, e tem essa coisa do diagnóstico da neném, mas não sei, né, se vou ganhar na Ceilândia ou não, ou vou rezando aqui esperando em Deus. E aí ela falou assim, não, então tá, fica aí com a sua fé. Tipo assim, tentei ajudar, né? Tentei salvar a sua vida, mas você fica aí com a sua fé, porque você quer ter a sua fé, quer ter a sua esperança, fique aí. E, e por incrível que pareça, por graça de Deus, por providência, estão ouvindo? Chororô? Por providência, o médico que me acompanhava, ele falou assim, Lídia, na segunda-feira, vai na Ceilândia, como eu estava com infecção urinária, vai na Ceilândia, às vezes eles te internam lá, induz o parto, né, vai na Ceilândia, com medo de acontecer alguma coisa, eu já estava com quase 40 semanas, vai na Ceilândia e tal. Cheguei lá na Ceilândia, não tinha um médico para me avaliar. Passou o final de semana inteiro sem um médico lá. E eu pensei comigo, eu vou fazer o quê na Ceilândia, né? Se não tem médico aqui nem para me avaliar. E por graça e misericórdia de Deus, na madrugada de segunda para terça, comecei com o meu trabalho de parto, né? As contrações, e a minha neném nasceu 11h21 da manhã na terça-feira. E a minha amiga estava trabalhando na sala de parto, né? Por obra de Deus, assim. Não era para, como é que fala? Para calar a boca dela, né? Para nada disso. Mas eu acho que Deus mesmo quis se mostrasse, não, peraí, senhora, eu sou o Deus da vida da Elide, né? Eu tô cuidando dela, te acalma aí, né? Assim, não. Ela ficou com a fé dela mesmo e eu tive que mostrar que sou Deus. E, enfim, meu tempo deve ter acabado há muito tempo. É, tudo isso, assim, para dizer o quanto que a gente não perde nada por ter esperança em Deus. Pelo contrário, quando em toda a minha vida, né, nas experiências que eu já tive na minha vida de me lançar na misericórdia de Deus, na esperança de Deus, dá certo. Se eu resolver tomar as minhas mãos, se eu começar a pensar de que eu vou resolver, eu que vou fazer, eu que vou me prover, geralmente não dá certo, né?
vou bater a cabeça na parede, vai dar, vai dar muito errado quando eu me apoio na minha força, na minha esperança. E geralmente eu tenho que bater a cabeça na parede primeiro um pouco, para depois Deus ir me convencendo, né? Enfim, amém, é isso. Nós tenhamos sempre muita esperança. Amém.